Olá, sou Felipe Marreco e você está no Histórias que Transformam, o videocast da Smart Talk. Nele nós recebemos empreendedores, pessoas que de fato inspiram e fizeram ou fazem a diferença no Brasil e no mundo. E hoje eu tô com ele, um cara que eu tenho certeza que já te inspirou, que em 2015 foi chamado de Mark Zuckerberg brasileiro. Seja bem-vindo, Gustavo Caetano. Fala, meu querido Felipe, um prazer estar aqui com você. Cara, uma honra, viu, participar. Eu que sou admirador da sua história como empreendedor e da Smart Talk também, né? Sempre tive muito próximo da turma aqui. Pois é, muito obrigado pela sua presença, agradeço em nome de toda a Smart Talk. E é legal porque eu vou começar literalmente do começo, né? Sendo redundante, mas vamos começar do início de sua trajetória. Boa. Você começou criando um negócio em cima de uma dor, né? Que foi baixar ali aplicativo, enfim. Me conta um pouquinho dessa história, assim. Como que foi que você teve esse insight, falou, temos aí um negócio, ou você não teve esse insight nesse momento? Foi uma... Como é que funcionou? Como é que sua cabeça raciocinou que ali tinha um negócio? Então, Felipe, o que é interessante, cara? Eu nunca sonhei em ser empreendedor. Eu sou um cara que vem... Eu sou nascido em Araguari, que é Herigueri, né? Para quem fala inglês, fica no Triângulo Mineiro. E eu tinha um sonho, que era ser diretor de marketing da Coca-Cola. A gente aqui nos bastidores estava falando da Coca-Cola. Meu sonho era ser diretor de marketing da Coca. Fui para a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio, para estudar marketing para entrar numa grande empresa. Era isso que eu queria fazer. Uhum. E um dia, na faculdade ainda, eu sempre gostei, né, de jogo. E eu tô falando de 2003, tá, Felipe? Uhum. Quando ninguém... 2003, você que tá assistindo. Quantos anos você tinha em 2003, hein? Porque assim... Quantos anos você tinha em 2003, Gustavo? Eu tinha 18 anos. Né? Aí, pô, eu cheguei, comprei um celular colorido, que na época era um Nokia tela azul. E falei, poxa, eu quero baixar alguns joguinhos, né? Sempre gostei muito de jogo. E não tinha jogo para eu comprar. Eu falei, poxa, se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, tá aí uma oportunidade de negócio. Eu não tinha pensado em empreender, mas pensei em resolver aquele problema. Entrei no Google para descobrir quem fazia os jogos fora do Brasil. Achei uma empresa na Inglaterra e uma na França. E comecei a mandar e-mail para os caras falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil. E uma empresa inglesa, grande inclusive, de jogos, me respondeu, foi, Gustavo, se você trouxer um plano de negócio, pode ser que a gente entre aí com você no mercado. Eu tinha, na época, 19 anos, quando eu fiz o plano, fui para Londres, levei o plano e basicamente o que eu mostrei para os gringos era, existe uma grande oportunidade no Brasil, ninguém está fazendo isso e hoje a gente entra agora ou essa janela vai se fechar. Te interrompendo, você falou que você tinha 19 anos e levou um plano de negócio para Londres, né? Isso. Algo assim, muito, muito louco. E em um dos seus livros, até dando spoiler se vocês aí não leram o livro, você fala de pedir ajuda, né? No Pense Simples, isso. Assim. E teve alguém que te ajudou nesse início ali? Sim. Quem foram as pessoas? Nesse plano de negócio, meus professores. Eu estava na faculdade ainda e eu lembro de procurar um professor meu de marketing, Carlos, né? E o Carlos falou, eu falei, professor, me ajuda que eu tenho que fazer um plano de negócio e tal. E foi inclusive o meu trabalho de conclusão de curso. Ele foi o meu orientador, né? E foi o que eu levei lá para Londres. Depois que eu voltei de lá com um contrato assinado, eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, liguei pro meu pai e falei, pai, me apresenta para um cara rico. E meu pai, porque não tinha investidor na época, não estamos falando de startup, ninguém falava de startup não, 2003, zero. Né? E quem empreendia na época, você sabe disso, Maia, quem empreendia antigamente era quem tinha dado errado na vida. Uhum. Por exemplo, o cara que perdeu o emprego, começa a fazer bombom e monta uma empresa que ficou grande de bombom, era o cara que começou a alugar Fusca e monta a Localiza, não era o cara que sonhou em ser empreendedor. Na minha turma, tinha 45 pessoas, ninguém queria ser empreendedor, todo mundo queria trabalhar para uma grande empresa, que é diferente hoje. Uhum. Hoje você chega na nova geração, muita gente quer empreender. E eu saí fazendo, fui atrás de um cara rico, meu pai me apresentou para um empresário de Florianópolis, e esse cara aportou $100 mil para eu começar o negócio. Foi o primeiro investidor anjo. E sabe como é que... Olha que interessante, porque hoje a gente fala, né? Investimento anjo é o cara que aposta em ideia, aposta num negócio ainda de risco, porque ele é muito inicial. Mas na época, né, era super... Eu tinha só um contrato, e esse cara, eu fui almoçar com ele num restaurante em Florianópolis, ele anotou no guardanapo quanto era a porcentagem dele, quanto seria a minha. Ó, eu vou botar... Ele pôs assim, 100 mil por X.
e passou o guardanapo para mim e falou, essa aqui é a minha oferta. Eu olhei aquele negócio e falei, $100 mil? Opa, eu quero. Né? E acabei vendendo, inclusive, uma participação grande na época lá, que não era certo, né? Assim, hoje eu faria diferente, mas não tinha opção também. Não, mas agora também é fácil falar, né? Agora assim, é fácil falar. Engenheiro de obra época, pronta, né? Na época não tinha ninguém nem para me orientar, não tinha livro para falar sobre isso, né? E aí começou, porque eu voltei para o Rio de Janeiro e comecei a pensar assim, poxa, eu com 19 anos, no Rio de Janeiro, né? Poxa, $100 mil na mão. Cara, esse dinheiro vai acabar rápido. Eu tenho que ir para uma cidade menor. Achei que Belo Horizonte era uma cidade boa, porque tem boa mão de obra, conectada com o Rio e São Paulo, porque as operadoras de telefonia, que era para quem eu ia vender, ficavam no Rio e em São Paulo. Não adianta também eu ficar num lugar muito distante. E tinha uma boa qualidade de vida, né? E um custo de vida mais barato. Reduzido. Montei aqui na Prudente Moraes, é uma avenida famosa aqui de BH, um escritório de 20 metros quadrados. E a gente começou a vender, eu e dois estagiários. Começamos a vender, cara, para as operadoras todas no Brasil. Um ano depois abrimos um escritório em Santiago, no Chile. Quem foi sua primeira grande cliente ali? Oi. Oi? Eu cheguei para Oi e tinha um cara de Araguari que era diretor da Oi, chamava Tufi Dyer. E era amigo do papai e tal, com meu pai conhecia ele há muito tempo. Ele falou, tem um cara que eu conheço na Oi, vou te apresentar. Ele não cuidava dessa área, não. Ele era meio da área de operações. Mas ele me apresentou para o Pedro Ripper. Pedro Ripper, que depois virou presidente, foi para Cisco e hoje é dono de uma empresa aberta em bolsa, inclusive. Chama Bimob. E ele me recebeu lá, eu apresentei o negócio, ele falou, cara, legal, vamos nessa, né? E começamos a vender para a Oi. Depois eu fui para a TIM e falei que eu tinha fechado o acordo com a Oi. A TIM falou, tô dentro. A Claro e a Vivo fecharam e depois a gente foi expandindo. Eu fui fazer uma viagem de turismo com meu pai, minha família, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe no Chile. E falei, já que eu vou para o Chile, vou marcar uma reunião na Intel lá, que era uma operadora grande no Chile. Fui para lá, meu pai falou, pai, me dá um dia, porque um dia eu preciso fazer uma reunião lá. Ele, tá bom. Fomos lá para o centro do Chile, de Santiago, fiz a reunião, fechei o contrato com o operador no Chile, contratei um cara no Chile para tocar a operação, e aí a gente começou a crescer esse business. Né? Que história. E é muito louco, assim, porque você fala seus dois livros, né? Pense simples e faça simples. Eu acho que hoje a nova geração, ela criou, agora existe um mindset de observar um pouco mais as circunstâncias, as situações e criar ali soluções para aquilo. Mas na sua época as pessoas não pensavam desse jeito, né? Eu acho que na sua época, igual você falou, empreender era coisa de doido, era coisa de vagabundo, né? Entre aspas. Como que você tem enxergado isso hoje em dia? As pessoas, de fato, estão conseguindo enxergar essas oportunidades ou ainda passa muita coisa batido, assim? Eu acho que passa. Por quê? Eu tenho um ponto que eu sempre trabalhei comigo e eu acho que é importante para quem tá nos ouvindo aí prestar muita atenção nisso. Eu sempre foquei no problema. E eu vejo que as pessoas ainda focam muito na solução. Então, assim, o cara pensa um negócio desse, ele já vai direto para a solução ao invés de pensar como que eu resolvo esse problema. Né? E muitas vezes o cara cria um negócio gigantesco para resolver um problema que é pequeno. Né? E isso foi o que aconteceu comigo. Assim. Então, o que era o problema? Joguinho, não tem jogo para celular. Ótimo, esse é o problema. Como que eu resolvo isso? Eu podia aprender a programar e fazer joguinho. Como, por exemplo, teve uma empresa no Recife que fez isso. Eu vou construir os jogos. Eu não sabia programar, porque a minha formação é marketing. Eu falei, tá, como que eu resolvo esse problema de outro jeito? Vou pegar alguém que já faz. Quem já faz? Achei uma empresa na Inglaterra. Vamos vir para cá e tal, você já faz, eu tenho mercado aqui, e a gente entrou para resolver aquele problema. Então, a lógica da simplicidade é isso. Ao invés de tentar, porque se você vai para o outro lado, tudo é complicado. Geralmente o que eu vejo os empreendedores agora, ou quem quer empreender agora, fala, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho que montar um mega plano de negócio. Eu não sei desenvolver. Aí o cara já para ali, fala, não sei fazer joguinho, parou. Eu não. Eu tenho que ler tais livros para montar o meu negócio, não é muito por aí, não, né? E dinheiro, assim, todo mundo hoje acha que não precisa ter muito dinheiro. A gente está vivendo a era em que você pode empreender com pouco dinheiro. Começar, pelo menos, a empreender. Antigamente, pra você empreender, você precisava montar uma fábrica, cara. Você comprar equipamento, não tinha de pegar empréstimo no banco. Hoje, você faz um aplicativo em um site gratuito, ou que você vai pagar seu próprio $10. WhatsApp, né? O WhatsApp, um business, o Instagram vira uma loja. Né? Você pode começar de um jeito muito mais... Você pode montar sua loja no Mercado Livre, pode montar sua loja dentro de algum marketplace. Então,
eu penso muito sempre descomplicado. Por eu não ter o background de tecnologia, eu sempre enxerguei a tecnologia como um jeito de resolver os problemas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes o cara acha que tecnologia é a solução para todos os problemas também, e às vezes não é. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Brunão deve estar nos ouvindo, porque ele adora podcast. É o cara que corta meu cabelo. E ele trabalhava num salão ali em Nova Lima. E aí, na pandemia, fechou o salão e falou: Gustavo, agora eu tô atendendo em casa. Eu falei: pô, legal, Bruno. Mandou uma mensagem no WhatsApp. Falei: pô, você consegue vir aqui em casa sábado e tal? Não, vou. E ele, cara, super inovador. Mochilinha. Na mochilinha dele, ele levava uma malinha lá nas costas e tal, que abre a mala, o salão dele tava ali. Ele puxa a mala, levanta, cadeira, tudo vem naquele negócio. De moto, hein? O cara chega lá de moto. Monta o salão lá no play do meu prédio, montou o salãozinho dele lá e tal, luzinha, equipamento e tudo mais. Beleza. Espelho, tudo lá. Marquei, paguei na hora de pagar, quanto é, Brunão? Tanto. Fiz o Pix pra ele, resolvido. Pô, excelente. Aí, a próxima vez que eu fui mandar uma mensagem pra ele pra marcar, ele falou: Gustavão, tem uma novidade. Um cara, ele é muito inovador, ele gosta de ouvir tudo, ler muito e tal. Ele falou: agora eu tenho uma novidade, agora eu tenho um app. Pô, legal, Brunão. Então, agora você entra no meu app, aí você pode marcar por lá. Aí foi beleza. Aí na hora que eu fui fazer a busca do app, que ele me passou lá o endereço e tal, foi Brunão errou. Por quê? Porque ele achou que mais tecnologia era mais inovação. Só que nesse caso, um negócio que eu mandava para ele assim: Brunão, consegue vir aqui em casa... Eu dava ok e pronto, hoje, acabou. Amanhã, tal, consigo ou não consigo, e pronto. E depois paguei com Pix. Agora eu tenho que entrar no aplicativo, botar meu endereço, olhar o horário dele, botar o meu cartão de crédito lá dentro e tudo. Nossa. Um negócio demorou, uma jornada de 10 segundos passou a demorar. Ô, Brunão, você ia me perder nessa aí também, viu, Brunão? Você ia complicar o processo. Porque gerou mais atrito. Então, a lógica da inovação, que é um negócio que eu estudo muito, ela está muito ligada com simplificar as coisas. Os projetos que dão certo, os projetos que ganham escala, são aqueles que conseguiram simplificar. Por exemplo, o WhatsApp. Minha avó tem 90 anos e me manda mensagem no WhatsApp. Por quê? Porque é simples. Você não tem que fazer curso para usar o WhatsApp. Você clica no microfoninho e você grava. Você clica no texto, você escreve. Você clica no ícone e você põe o ícone. Pronto. Não tem muito segredo. É muito intuitivo. O Waze. Por trás do Waze tem um negócio, um batalhão de Big Data, inteligência artificial, não sei o quê. Para as pessoas, o que é o Waze? Eu quero ir para tal lugar. Pronto, você chega no lugar que você quer com o menor tempo possível, do jeito, né, com a melhor rota. Né? Então, eu acho que a lógica da simplicidade precisa entrar na mentalidade das pessoas. Simplifica. Antes de começar a criar um negócio super complexo, ser empreendedor, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, o que é? O framework que eu uso aqui é o que eu posso fazer que gera o menor impacto. Não, o maior impacto com o menor esforço. Isso. E aí é o que você falou. Às vezes é usar o WhatsApp. O cara começa a vender no WhatsApp. Depois você faz seu app. O cara já quer fazer o app, já quer gastar um dinheirão criando um site e tal. Faz o básico. É engraçado você estar falando isso, né? Você escreveu seu livro, foi em qual ano, o Faça Simples? Não, o primeiro foi o Pense Simples. Foi 2017. 2017. Nós estamos em 2023 e ainda é algo bem atual, né? Isso. Esse negócio do faça do jeito mais simples e objetivo que você consegue, continua sendo um conselho atual. E pensando lá em 2017, que estava no boom das startups, né? A gente teve uma pandemia nesse meio do caminho, agora a gente vê esse mercado esfriando um pouco. Como que você tem enxergado esse mercado da tecnologia? Para onde que ele está indo, né? Porque a gente falou lá da sua trajetória que iniciou em um mercado que era ali... Tava começando, ninguém sabia explicar direito. Tem certeza que sua família não sabia explicar o que você fazia. Não sabe, até hoje. Até hoje, se bobear, não sabe. Como que você está enxergando? Para onde esse mercado está apontando? Essa tendência, a tecnologia está indo para onde agora? Tecnologia é um facilitador. Tem que ser visto assim. Inteligência artificial, vai substituir as pessoas? Pode ser que algumas profissões sim, mas ela está aqui para nos ajudar. Quem souber usar a tecnologia a seu favor, tem uma vantagem competitiva. Eu fui uma vez para a NASA. A NASA tem uma universidade de função dentro da NASA, que é a Singularity, né? A Universidade de Futuro. Fui para lá em 2014, a segunda turma que abriu. Hoje a Singularity é super famosa, muita gente foi e tal. Eu fui lá no comecinho. Na época, 2014, estamos falando de 9 anos atrás, eu tive aula sobre carro autônomo. O professor do Google foi lá e mostrou o carro autônomo. Depois, o que a gente foi? Andar dentro do carro autônomo. Aí eu vi
que aquele negócio era possível. Aí eu vi impressão 3D. Aí depois eu vi o que dava para fazer com impressão 3D dentro de um laboratório onde tinha impressora 3D, vi computação quântica e tal. Então, quer dizer, o que a gente tem que pensar? Primeiro, novas tecnologias, elas vão acontecer. Muita gente luta contra. Não, isso aqui nunca vai tirar meu negócio, isso aqui não vai acabar. O pessoal de Araguari, minha cidade, falava que o Uber ia demorar a chegar lá. Hoje tem Uber lá, tem iFood lá, tem tudo. Por quê? Porque a tecnologia está aí. O que a gente tem que pensar? Como que eu uso a tecnologia a meu favor? Então, por exemplo, ela no meu dia a dia, né? Facilito a minha vida usando a tecnologia. Exatamente. Eu acho que tem, né? Por exemplo, tem uma empresa de Araguari, os donos são meus amigos, e eles até têm um podcast super legal, chama Três Irmãos. E eles não são três e não são irmãos, tá? São dois caras e não são irmãos. Mas os três irmãos, olha que interessante que é a história desses caras. Os caras têm uma empresa de vender brinquedo. Chama Futuristic Games. Vende brinquedo lá em Araguari mesmo e tal. E os caras entenderam que eles podiam usar a tecnologia, não olhar a tecnologia como uma ameaça, porque ele poderia olhar e falar assim, nossa, a Amazon vai acabar com o meu negócio. Nossa, o Mercado Livre vai acabar com o meu negócio. O que ele entendeu? Eu posso usar a Amazon e o Mercado Livre para chegar em mais gente. E começaram a vender dentro dos marketplaces. Vender dentro do marketplace do Mercado Livre, da Magalu, da Americanas, da Amazon e tal. O que aconteceu? Os caras são um dos maiores vendedores de Lego do Brasil, o maior vendedor de Pokémon do Brasil. Você chega lá e tem um galpão, não sei quantos mil metros quadrados, só para vender para fora de Araguari. Hoje, 90% da receita vem de fora de Araguari. O que o cara entendeu? Tecnologia é aliado. Então, isso o dono da pizzaria pode entender, o dono da sapataria pode entender que a tecnologia está ali para ajudar. Agora, eu acho que tem 3 coisas que a gente tem que pensar para fazer uma empresa que entende a tecnologia, que usa a tecnologia a seu favor. A gente tem que pensar que uma empresa inteligente, ela é inovadora. Então, quer dizer, como é que eu uso coisas novas, não tem medo, como é que eu testo, experimento coisas que eu não conheço. Como é que eu pego algo que já existe e reinvento aquele processo. Melhoro a experiência. Eu falo que o iFood, o Fabrício, presidente do iFood e tal, um dia foi o Fabrício Araguari tinha iFood 30 anos atrás, quando eu morava lá. Eu falei, não existe isso, cara. A gente não existia, não. Eu falei, não, mas era diferente. Era assim, ó, pegava o telefone, ligava pro Zeppelin Pizzaria, pedia uma pizza portuguesa, depois pedia para entregar na casa do João Caetano, meu pai. Meu pai dava um cheque do Banco Real, ia lá na porta, entregava o cheque e pegava a pizza. O que o iFood fez? Pegou a mesma jornada e simplificou. Então, quer dizer, às vezes inovação, as pessoas acham que inovar é criar algo que não existe. Se você pegar as inovações, pega o banco mais inovador do Brasil, sei lá, Nubank, um dos mais, ou o Banco Inter. O que eles têm de diferente? Não é muita coisa, é porque ele é mais simples. Mas ele não tem mais tecnologia que o Itaú, não tem mais tecnologia que o Bradesco, não tem... Ele cortou, ele simplifica. Então, quer dizer, ele está pegando algo que já existe, tirando os atritos, reduzindo o atrito, a fricção. Então, essa é a primeira coisa. Tem que ser uma empresa inovadora, que tira atritos. Te dar um exemplo. Eu que tenho experiência com entretenimento, né? A tecnologia ela veio atrapalhar um pouco as casas noturnas. Através do quê? Do Tinder. O Tinder cortou o caminho da paquera, das casas noturnas. Antigamente, para você paquerar, conhecer alguém, você tinha que ir num estabelecimento, né? Encostar, trocar olhar, falar ali no ouvido. Hoje em dia, como? Cortou o caminho ali, com um matchzinho ali, você já encontra a pessoa. É isso. E o cara que é usuário disso aí, ele tá simplificando a vida, né? A vida dele, com certeza. Tem o seu lado positivo e negativo, como tudo. Mas, então, o que é o ponto? Né? Inovação é isso, não é criar algo que não existe, porque as pessoas acham que esse é um tipo de inovação. E eu estudei inovação no MIT, em Stanford, na Universidade da Disney, na INSEAD, na França e tal. Tudo que eu vi sobre inovação é a arte de simplificar. Tem inovação disruptiva, que é o que o Elon Musk está fazendo, fazer foguete da ré e tal. Isso é para poucos. O que a gente tem que pensar aqui é como é que eu uso o que tem, é o que você falou. Como é que eu uso o que já tem disponível para criar algo que melhora a vida do meu cliente. E aí eu gosto de pensar sempre o seguinte, pensa em 10 vezes, que é o quê? Como que eu posso fazer a vida do meu cliente ficar 10 vezes melhor? Ou como é que eu posso reduzir 10 vezes o meu custo através de uma inovação? Ou como que eu posso aumentar a receita em 10 vezes criando um produto novo e tal através da inovação? Segundo ponto, conexão. Quer dizer, nós estamos vivendo a era dos ecossistemas. O que isso quer dizer? Ou você faz parte de um ecossistema ou você vai criar o seu ecossistema. Ninguém luta mais sozinho. Tem um artigo do Philip Kotler, que é o papa do
do marketing, que ele fala que a guerra agora não é uma empresa contra a outra, mas são redes de empresa contra redes de outras empresas. E é exatamente o mundo que a gente vive agora. Você, na noite mesmo, você tem os seus parceiros ali que fazem parte do seu ecossistema. Todo mundo agora tem o seu ecossistema, mas você pode fazer parte, como esse pessoal de Araguari. Eles falam, eu não tenho tamanho para montar o meu marketplace, por exemplo, que é um ecossistema, mas vou fazer parte de todos os ecossistemas. Um amigo meu que tem loja de vestido aqui também entrou agora na Dafit, em vários ecossistemas já existentes para vender vestido através das redes de distribuição. Esse ecossistema potencializa o seu negócio, ele não é seu inimigo. Ou é remo ou é âncora. No caso, eles estão te ajudando a remar, né? Eles estão fazendo você andar para frente também. Isso. Quem chega como inimigo já está atrasado. É isso. Isso que eu queria chegar. Não entenda o ecossistema como, nossa, o iFood é ruim, eu vou falar. Não, tudo bem. Ou você vai criar o seu, ou você vai ter que fazer parte do iFood, do Rappi e de outros, né? E o terceiro ponto, que é a inteligência. As empresas que conseguem chegar num lugar diferente, ter diferencial competitivo, são aquelas que estão usando os dados a seu favor também. E hoje, usar dados, eu lembro antigamente para o cara usar um sistema de Business Intelligence, chama BI, que é onde você pode analisar dados, custava $100 mil um sistema da IBM, por exemplo. Hoje custa $5 para você usar o Power BI da Microsoft, que você instala lá, e aí o dono do restaurante pode saber qual dia que eu vendo mais picanha, que dia que sai mais bebida, que dia que eu tenho... E você consegue planejar a sua demanda, porque o BI ele te dá uma clareza também para você criar soluções. Exatamente, né? E não é mais. Então, o mundo que a gente está vivendo agora é um mundo muito mais democrático, onde você tem acesso a ferramentas de ponta por um valor agora que todo mundo consegue, ou a maior parte das pessoas vão conseguir. É engraçado que eu ouvi um comentário outro dia de um menino novo, ele falou assim, nossa, mas hoje em dia já inventaram tudo, não tem mais nada para inventar. Você acredita que soluções criam oportunidades para novas soluções? Total. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui. O iFood, né, com tanto de restaurante de entrega, começou a dar um gargalo em motoboy. Isso. Motoboy nem todo mundo tem capital, dinheiro ou histórico para comprar uma moto. Isso. Então criou-se lá a empresa que aluga moto para motoboys. Boa. Você Perfeito. acredita nisso? Você acha? Total. Primeiro é o seguinte, eu vejo uma grande oportunidade, porque nós estamos vivendo a era dos super nichos. O que isso quer dizer? Antigamente a gente vivia na era da massa, da escala, né? Com Fordismo, tudo é em massa, produção em massa e tal. Agora a gente começa a ir para um mundo que as pessoas querem uma comunicação mais personalizada, um produto mais personalizado, mais com a sua cara. Então, tem lojas agora focadas em um tipo de perfil. Eu falo que o cara que dava aula de culinária vegana em Araguari 10 anos atrás, ele tinha um mercado muito pequeno para atingir ali. Quantas pessoas interessadas em fazer aula de culinária vegana? Hoje, por causa da internet, esse cara consegue criar um canal no YouTube e ter 1 milhão de pessoas vendo aula sobre culinária vegana. Então, a tecnologia, a internet potencializaram mercados que até então eram muito pequenos. Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma loja de tênis só para quem calça mais de 45. Eu tenho 2 primos que calçam mais de 45, é um terror, os caras não conseguem. Ou só pra gente que é mais gordinha. Né? Porque é o baita do mercado, mas antigamente, às vezes, eu tô aqui numa cidade que não tem tanto público para isso, mas agora não. E outra coisa, quando você cria, quanto mais genérica é a sua oferta, se eu faço de tudo para todo mundo, menos valor acaba tendo essa oferta. Quanto mais focado você for, por exemplo, tem uma dentista dos meus filhos aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, que ela focou em criança. Você chega na clínica, as meninas estão vestidas de super heroína ou de mini. A clínica é toda, então você entra na parte de uma que é para menino, que é Avengers, a outra não sei o que e tal. Eu fui para Camboriú no começo do ano com a minha família e o cara me falou, Gustavo, você tem que conhecer a pizzaria dos super-heróis. Pizzaria... Não, mas cara, você tem que marcar uma semana antes, você não consegue ir. Marquei, final da semana fui lá com as crianças, o que é? Todo mundo vestido de super-herói, as pizzas têm nome de super-herói, é cheio de coisa de super-herói na parede, o cara é lotado, e o que ele é? Uma pizzaria. Só que ele gerou valor através de foco. Então, num mundo onde você tem muita coisa genérica, se você também foca, você gera oportunidade. Nós estamos vivendo nesse momento agora, onde existem grandes oportunidades. E o segundo ponto é isso. Tudo que você tem de um lado, né,
Outro dia eu li um artigo muito legal da Harvard Business Review, né? Que é a revista de Harvard. E ele falava que geralmente alguém para sobressair ele precisa ter um outro sobrepeso, né? Então o Senna existia por causa do Prost, o Cristiano Ronaldo por causa do Messi, e ele começa a jogar comparações de que um puxa o outro. O Cristiano Ronaldo vai lá, ganhava uma bola de ouro, o Messi do outro ano ganhava, ele se esforçava mais e tudo. Se fosse só o Messi, não ia dar certo. Então, para tudo que tem de um lado grandes vitoriosos, você tem oportunidade também de criar o contraponto. Então, eu sou uma empresa ao contrário daquilo ali. Eu vi outro dia um grande publicitário falando que ele está criando a anti-agência. Ele está criando uma agência que não cobra, sei lá, tudo que a agência normal faz, né? Que eu recebo BV de emissora, eu faço isso, faço aquilo, cobro por não sei o que e tal. Ele falou, não, eu faço tudo que uma agência não faz. Não quer dizer que só ele vai dar certo, mas ele é um contraponto. Então, eu acho que a gente está vivendo nesse mundo ele também, onde você tem oportunidades. Até para as próprias agências, um alerta ali, né? Fala assim, será que o mercado vai começar a experimentar esse outro lado? Será que eu preciso me reinventar? É até bom, às vezes, para dar uma chacoalhada no mercado isso. Ali. E então, por exemplo, bancos digitais. Tem um monte de banco digital. Você pode fazer o banco que não é digital, que é para encontrar as pessoas. Quando você vai no Cicobi ou no Sicredi, eu dou muita palestra para esse pessoal. E a primeira coisa que eu falo é não queiram ser igual os caras de lá. Por quê? Porque tem o perfil de quem quer o Nubank, o Banco Inter, que é tudo chatbot, tudo automatizado, e tem o perfil do cara que quer ir lá na agência. Eu, por exemplo, não acostumei com banco digital. Eu prefiro um banco com o meu gerente. Ele vai ligar, não, mas você é velho. Não acostumei. É um estilo, exato. É um estilo, eu prefiro, assim. E a gente está falando muito de tendência e tecnologia. Aproveitando esse gap, você falou ali de inteligência artificial, você trouxe Big Data, você trouxe algumas informações aí que são bem atuais e modernas. A gente acabou de ver que teve o South by Southwest, né, o SXSW. O que você enxerga como... O que está por vir, assim? O que você está enxergando que são os próximos anos, as tendências dos próximos anos, assim? Se você pudesse dar seu chute, assim, eu acho que o mercado está indo para esse caminho, isso aqui, vamos ficar de olho. Qual seria a sua opinião? Então, assim, a primeira coisa, e eu tive uma aula com uma professora nos Estados Unidos que dava aula sobre tendências. E ela falava o seguinte, se você consegue enxergar uma tendência, ela não é mais tendência. Né? Inteligência artificial é tendência, a gente está vendo, não funciona assim. A tendência, na verdade, são vários ruídos que a inteligência artificial de agora, elas são vários ruídos que já aconteceram no passado, né? Mas eu acho que algumas coisas vão entrar com muita força. Como a inteligência artificial agora, por que todo mundo está falando desse negócio agora? Se é um negócio que o Watson fazia há muitos anos atrás. Eu estava com o presidente da IBM falando sobre isso. Não, o Watson é uma inteligência artificial que já ajuda a medicina há muitos anos. Né? Tem 10 anos que o Watson ajuda a medicina a descobrir, né, problemas, soluções para problemas de saúde. Mas o que é o ponto que é interessante? Tudo ganha escala a partir do momento que se torna simples. O que o ChatGPT fez, por exemplo? Tornou simples o uso da inteligência artificial. Com uma pergunta, ele te responde. O Watson da IBM, você tinha que ir lá, abrir uma conta, conectar uma API, programar. Não era um negócio intuitivo como o ChatGPT. Então, tudo que traz a simplicidade ganha escala. Então, inteligência artificial vai ganhar uma escala absurda para entrar em todos os negócios. Todos os negócios vão precisar. Você falou do ChatGPT, inclusive tem hoje uma função que algumas empresas estão criando, que é a função da pessoa que sabe fazer as perguntas para o ChatGPT, né? É isso. Então, assim, para que ele responda da maneira mais completa possível. Porque depende hoje da pergunta, né? Muito mais do que saber a resposta, é saber perguntar, né? Você acha que metaverso acabou? Não, mas é porque o momento ainda não é bom. A experiência do metaverso ainda é ruim, porque o óculos lá do Facebook, primeiro, ele é caro. Então, você não tem escala. Tudo que é caro também não tem escala. O Waze ganhou escala em relação a TomTom, porque TomTom você tinha que comprar o aparelhinho. Você lembra do aparelhinho da TomTom? Você tinha que comprar os mapinhas e tal. Sim. Tinha, né, 80% de market share era do TomTom, mas um mercado pequenininho, porque não era todo mundo que conseguia comprar isso. Aí, de repente, vem o Waze e fala, não, usa o seu celular. Ganhou escala. WhatsApp é a mesma coisa, né? Ganha escala porque é gratuito e tal. O problema do metaverso, primeiro, é o device. O device é pesado, grande, é um negócio que você põe na cabeça. Eu tenho um óculos, né, o óculos do Facebook lá em casa, você põe na cabeça, meia hora você não aguenta mais.
Difícil mesmo, você fica meio enjoado, dor de não cabeça. É uma experiência boa. Quando for um óculos igual o seu, que já estava chegando nesse ponto, dizem que a Apple está para lançar um assim, a Xiaomi já lançou uma versão inicial, isso melhora a experiência, porque aí você começa a ter coisa meio imersiva. Tá aqui, tem uma outra pessoa que está na sua frente, mas não está. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto em que minha família que mora em Araguari, eu posso sentar na mesa com eles, tomar um vinho, eles lá e eu aqui, e a gente batendo papo com o óculos normal. Enquanto enquanto for essa experiência ainda muito pesada e muito, né, igual o óculos de cinema 3D, né? Não pega em casa. A TV 3D não pegou. Por quê? Porque é uma experiência ruim. Você não consegue ficar com aquele óculos por muito tempo. Então, eu acho que depende muito do device. A gente vai chegar lá, mas tem várias coisas que elas acontecem antes do tempo. E às vezes ela falha por ter acontecido no tempo errado, o timing errado. Eu acho que o metaverso é isso. Assim, foi muito hype, porque o Facebook apontou, né, um caminhão de dinheiro para lá, mas no final não conseguiu ter uma entrega que fosse relevante ali, né, para quem usasse, né? Então, ele tem um livro que chama Atravessando o Abismo, e ele fala dessa dificuldade das empresas muito inovadoras, né, e é esse caso específico do metaverso, de você passar daquela primeira fase, são os early adopters, né, os inovadores, que são aquelas pessoas que pagam caro pelos produtos, é o cara que paga 40 mil reais uma TV 8K, né? Sendo que não tem conteúdo nenhum em 8K, dizendo, não, mas eu quero ter uma TV 8K. Pra quê? Porque é o cara que gosta desse tipo de coisa. Mas, às vezes, tem produtos que não conseguem passar dessa turma. E eu acho que o óculos do Facebook ainda não conseguiu, mas eu acredito que, à medida que o aparelho for ficando melhor, a gente vai ter isso. Então, inteligência artificial, o metaverso... tudo depende da simplicidade de uso. À medida que isso começa a fazer parte da nossa vida, isso ganha escala. Se for um óculos, você comprar um óculos da Ray-Ban e tiver o metaverso já embutido, isso vai ganhar escala. Enquanto ainda tiver, né, um aparelho muito específico e com usabilidade ruim, não ganha escala. Outra coisa legal, só uma startup que eu investi recentemente, investi nos últimos 2 anos em 14 startups. Eu ia até entrar nesse ponto agora, legal, mas pode falar. E uma das startups que eu investi através de um fundo que eu sou sócio, é uma startup que está na Suíça, que faz impressão 3D de tecidos para órgãos e vai chegar... O objetivo deles é fazer impressão 3D de órgãos humanos. Então, você vai fazer um transplante de rim, você vai imprimir com o seu DNA, que aí você não tem rejeição, imprimir isso aí, nós estamos falando de 5 anos para chegar nesse ponto. Hoje ele já consegue fazer impressão 3D do tecido. Que isso? Isso é coisa inimaginável. Com o seu DNA. Então ele pega o seu DNA, põe numa cápsula que parece uma cápsula da Nespresso, bota lá e imprime um órgão para que você, nesse primeiro momento, é para você fazer teste de rejeição. Você pode fazer teste com muita coisa, mas o objetivo deles, e eles acham que aí em 10 anos eles chegam, é fazer um coração que é o mais completo e mais complexo também. Né? Que isso, que sonho. Então, impressão 3D é uma das coisas também que vai tem que ficar de olho, vidas, né? Boa. Eu acabei pulando etapa, eu falei lá atrás de quando você fundou o aplicativo, fundou a empresa que comprava os jogos, né, de celular, e a gente está falando de futuro. Mas e hoje? Onde está Gustavo Caetano? Assim, o que você está fazendo? Igual você agora deu um exemplo. O que você está fazendo? Quais empresas você está apoiando, investindo, mentorando? Porque eu sei que você dá diversas palestras também, né? Mas e além disso? Onde está você hoje? Boa. Então, eu tenho, assim, eu tô no conselho da Samba, que é a empresa que eu criei. Hoje tem um CEO lá, que é o Matheus Magno, um cara brilhante. E a Samba é uma empresa de transformação digital hoje. Ela ajuda outros negócios se transformarem digitalmente. Então, médias e grandes empresas é o nosso foco. E aí a gente tem trazido automação de processo, a gente tem trazido hiperpersonalização da comunicação, para você ser cada vez mais... a comunicação mais assertiva, mais direta com o seu cliente. A gente tem trazido experiências melhores para os clientes dos nossos clientes. Tá? E essa é uma empresa que está crescendo muito legal, assim, um crescimento super rápido, porque a gente tem conhecimento do que a gente fala ali, porque a gente fez para a Samba. Então, tudo que a gente aplicou para a gente já é uma empresa nativa digital, a gente está levando para o mercado. Além disso, eu tinha investido numa empresa super legal, chama Raccoon. A Raccoon é a maior empresa de marketing digital da América Latina, e eu entrei quando os 2 sócios, o Túlio e o André, saíram do Google para montar a empresa, e a gente acabou vendendo a empresa no ano passado, não, ano retrasado,
por um grupo inglês e foi uma grande venda. A empresa não captou nem R$1. Em 7 anos, ela saiu do zero para 1.800 funcionários e hoje está com 8.000 funcionários. Isso? Então, é uma empresa incrível, aprendi muito com esses sócios. E a Raccoon hoje é a líder aqui na América Latina, atende vários unicórnios, vários players nessa Desculpa, parte qual que é o negócio da Raccoon? marketing digital, marketing mas digital. performance, Entendi. né? Google e Facebook Entendi. e TikTok e tudo mais. E aí, com essa saída, eu tive uma liquidez também e eu, como empreendedor, ao invés de pegar o dinheiro e botar no Não para no banco, quieto, né? eu falei, não, vou começar a investir e comecei a investir no fundo da Y Combinator, que é uma aceleradora grande nos Estados Unidos, investi num fundo em Nova York, investi num fundo de cibersegurança em Israel, investi em alguns fundos aqui no Brasil, na Spectra, que é um fundo de fundos, investi na Headline, que é o fundo da XP, e comecei a investir em startups também. Então, sou sócio da Tribe, que é uma empresa de programação online, eu sou sócio da ABC da Construção, que é um player grande no mercado agora de material de construção, investi em empresas investi nesse fundo que é o Mergos, que é um fundo que eu sou sócio, só para negócios disruptivos, que investiu. Mas as estratégias desses fundos você acompanha de perto? Esse da Mergos, sim, porque eu sou sócio da gestora, né, tá. do fundo. O outro, eu acredito no Romero lá na XP, que ele está fazendo e as empresas trabalho. que você investe diretamente, igual você deu um exemplo da Tribe, Isso. que inclusive é uma empresa super transformadora, o que eles Isso. fazem é bem legal. Você já acompanhou desde o início? Desde o começo. Sou muito amigo dos empreendedores. Entendi. E algumas empresas, por exemplo, a Wallbox, a ATW, que é uma empresa de dark kitchen, acabou de levantar mais uma rodada de investimentos, né? Tem algumas empresas que estão começando e eu entro como um advisor ali, né? Em troca de... Eles não conseguem me pagar como conselheiro, eu entro com participação no negócio para ajudar o negócio a crescer. E aí são empresas que eu entro bem no comecinho e já estão faturando bem, já cresceram bem, né? E algumas agora, e do outro lado, então assim, eu tenho 14 investimentos nessa linha, e desde... Eu tenho uma empresa que eu investi na empresa do Tom Brady, jogador de futebol americano. Ele tem uma empresa nos Estados Unidos, chama Ross, que é Religion of Sports, e só faz documentário para Netflix, Amazon e tal, sobre esportes, né? Como esportista. Começou com a história dele, que é o Man in the Arena, onde ele conta as histórias, né, de vida dele. Ele é um baita cara de sucesso. Agora é esse jogador, né? Esse baita jogador. Mas ele é o cara, né? No futebol americano, é ele. E ele tá ampliando para outros negócios. Então, eu entrei nesse negócio também. Coisas assim, super diferentes. Né? E, do outro lado, eu estou no conselho de grandes empresas. Então, estou no conselho da CIA, estou no conselho da Baterias Moura, estou no conselho do Grupo Águia Branca, um grupo do Espírito Santo, 13 bi de faturamento. Estou no conselho do Banco ABC, que é um banco do Bahrein que, né, tem aqui no Brasil também um banco B2B e tal. Que aí é um lado muito mais de aprender, né? De ter... eu trago, lógico, o meu conhecimento de empreendedor, inovação, mas ali eu também quero aprender sobre, né, o mercado financeiro, o mercado de varejo. São mercados que eu conheço nada, né? E é legal estar... Legal. E aí, em grandes empresas, você podendo ver a estratégia desses big players, né, no mercado. Teve alguma empresa que bateu na sua porta, que você possa contar, obviamente, que falou, ô Gustavo, me ajuda, e naquele momento você não estava disponível e que hoje é uma grande empresa, mas que, tipo, tá tudo bem, isso acontece, né? Mas não dá pra gente também abraçar o mundo. Tem algum caso, assim... Tem algumas que eu falhei, que eu devolvi a participação e tudo mais, que não, né, não deu certo mesmo, e ok. Faz parte do risco, né? Faz parte. E a gente precisa entender isso, porque tem empreendedor que... Não, tem investidor que quer que tudo dê certo. Assim, quando a gente está investindo em capital de risco, você tem risco. Tem. Né? Em venture capital você tem risco. Mas tem uma empresa que é a Zup. Zup é uma empresa de tecnologia de Uberlândia. Eu vi a empresa nascer. Vizinho de Acompanhei o Araguari. Gustavo Debs, que é meu amigo de infância, que é de Araguari, montou a Zup. Ele trabalhava na Algar, em Uberlândia, saiu para montar a Zup e tudo mais. E eu, acompanhando e tudo, tive a oportunidade de entrar na Zup de alguma maneira como sócio e passei a oportunidade e eles foram vendidos por 600 milhões para o Itaú. Dá aquele apertinho no coração? Mas assim, sou super amigo dos fundadores, mas isso acontece, né? Então, é legal ver também os casos de sucesso e acompanhar de perto. Você fala muito de Araguari, né? Você tem um carinho muito grande pela sua cidade. Você nasceu lá e você tem um carinho muito grande. O que você... Quando você estava lá pequeno, jovem, você
nunca imaginou que você viria na sua vida, que você viveria uma experiência como essa? O que você viveu que você não imaginou naquela época? Você era criança e falava, nossa, nunca vou ver tal coisa na minha vida. E hoje você já viu, ou então um lugar que você conheceu, uma experiência que você viveu. Eu tive uma vida assim, de classe média em Araguari, e uma das coisas legais que eu gostava muito, né, primeiro assim, a minha família, meu pai é um cara que deu super certo, é médico, começou como presidente da Unimed Araguari, chegou a vice-presidente da Unimed Brasil, em São Paulo, e depois presidente da Fundação Unimed e tal, lá de Araguari. Nunca saiu de Araguari, ia viajar, voltava e tal, mas é um cara que sempre teve a simplicidade nele. Então ele me inspirou muito a ser simples, assim. Meu pai deu muito certo, mas era o cara que tem até hoje os mesmos amigos, nunca esbanjou nada, nunca foi diferente, nunca mudou, né? Imagina que ele estava numa posição, na época que ele era vice-presidente da Unimed Brasil, a Unimed faturava 30 bilhões. E meu pai sentado na cadeira de VP, né, com baita de um salário, sempre super humilde, super humilde. Isso me trouxe muito sobre a simplicidade, como a simplicidade conecta as pessoas, né? A simplicidade, ela aproxima, a arrogância afasta. Então, se o cara se coloca numa posição, ele afasta. Se o cara se coloca numa posição de, não, cara, eu tô sempre aprendendo, não sei nada, né? Sempre quero aprender alguma coisa, ele tende a conectar muito mais, e isso me ajudou muito. E uma outra coisa que impactou minha vida também, por um outro lado, porque assim, eu nunca tive... Meu pai nunca viajou com a gente para fora, ele foi uma vez pro Chile, uma vez para... Não, eu acho que foi isso, assim, a gente nunca viajou para fora, não teve nada para falar, poxa, né, tive uma vida que me abriu ali a cabeça em relação a isso. Mas o meu avô, ele veio de Portugal com o meu bisavô para montar a indústria de cortiça aqui no Brasil. E aí o vovô montou lá, montaram em São Paulo, a família da minha mãe, essa é da família da minha mãe. É toda de São Paulo, minha mãe nasceu em São Paulo. Minha mãe nasceu numa casa de 4 andares com elevador dentro na década de 60, porque o meu avô era podre rico, porque ele criou um negócio que era isolamento térmico usando cortiça. E eles vendiam isso para o mundo inteiro, e era uma potência. Assim, as histórias que minha mãe conta é absurdo. E o que aconteceu é que um dia chegou uma tecnologia nova, meu avô esfarelava aquilo ali, minha avó conta que ele esfarelava, falou, isso aqui é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça, e na verdade era o isopor chegando. O isopor destruiu o negócio, porque hoje isolamento térmico você faz com um tipo, né, de isopor ali que é mais denso e tal. E isso me trouxe um aprendizado muito grande sobre também humildade de ver coisas novas e se reinventar o tempo inteiro. Por isso que a Samba nasceu como joguinho para celular, depois a gente entrou no mercado de plataforma de vídeo, porque a gente achou que existia uma grande oportunidade, crescemos pra caramba nesse mercado, chegou uma hora que eu falei, não tem mais esse mercado, né? Virou commodity. Vamos reinventar de novo o negócio, que aí a gente começou na transformação digital, e é uma empresa que está com 19 anos, a gente fez agora, essa semana, 19 anos de vida, no mercado de tecnologia, que é super difícil você ter empresas com longevidade, né, nesse mercado. Mas então o meu aprendizado foi assim, eu não imaginava nada que aconteceu na minha vida. O que eu imaginava era que eu seria executivo e teria, né? Mas eu não imaginava a proporção das coisas que aconteceram. Mas essas coisas que aconteceram na minha infância, do meu pai e do meu avô, o meu avô com caso de falha, meu pai com caso de acerto, mas mantendo o pé no chão, cabeça da casca, no chão. né, ali pra você... Eu aprendi muito com aquilo ali, de ter humildade, baixar a bola e falar, cara... Né? Cuidado, porque hoje está bem, empreendedor é assim. Né? Meu avô que foi podre de rico, que tinha lá metade dos jardins ali em São Paulo, Bela Cinta com os Estados Unidos, era tudo meu avô. Onde é a Figueira Rubaiá, a casa do lado era do meu avô, as casas do lado todos e tal. E minha avó fala que brincava, inclusive, naquela figueira que tem lá. Mas esse é um negócio que mudou, porque mudou minha vida. Porque eu passei a enxergar, tipo, o que nos trouxe até aqui não é certeza que vai nos levar até muito mais longe, e simplicidade conecta. E eu tenho depois uma história sobre simplicidade que é super legal. Não, se quiser contar, fica à vontade, mas a minha pergunta que vem um pouco sobre essa parte da sua infância é porque depois de tudo que você viveu, né, igual você contou a história do seu avô, dos seus pais e tal, a sua história, que é uma história muito rica de aprendizados e de altos e baixos, provavelmente você viveu alguns baixos que, se contar aqui, dá mais um episódio de podcast, né, como todo empreendedor.
Mas e aí, ainda tem algum sonho? Algo que você não realizou? Algo que você ainda tem ali como meta, que você fala, cara, eu ainda preciso alcançar aquilo ali, eu quero chegar em tal lugar, algo que envolva sua família, você, dinheiro, negócios. Existe esse sonho? Não, tem muita coisa, assim. Eu sou um cara novo e completamente paranoico com a transformação, com a minha transformação. Eu tenho sempre uma ideia de que eu tô ficando atrasado e que eu preciso me reinventar, por isso eu faço muito curso fora, por isso eu vou atrás das coisas. Mas um sonho que eu tenho, é um sonho que não tem fim, né? Meio que não tem um negócio que, isso aqui vai acontecer. Porque assim, a parte financeira, graças a Deus, as coisas aconteceram, tem muita coisa boa, né, que eu só tenho a agradecer, gratidão. Mas o meu sonho é ajudar a impactar a vida de pessoas mesmo, assim. Isso eu coloquei como propósito de vida. Tanto que o primeiro livro, eu doei toda a renda do livro para o Instituto Ayrton Senna, que eu sou do conselho, né? Pro bono também lá no Instituto, que ajuda 2 milhões de jovens e crianças na educação aqui no Brasil, que precisa pra caramba. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu fundei a Associação Brasileira de Startups, a AB Startups, tem hoje milhares de startups em volta da AB Startups. Fundei junto com amigos aqui de Belo Horizonte, fui presidente por 4 anos, porque queria ajudar, não ganhava nada com aquilo, absolutamente nada, mas eu achava que a gente precisava falar sobre startup, ninguém ouvia startup, não saía na mídia, ninguém falava sobre isso, e a gente ajudou a evangelizar esse mercado. Eu sempre dei palestras, dava palestras desde o começo da Samba, lá na USP, lá na Federal, não sei o que. Tem várias pessoas que falam, Gustavo, quando eu entrei na Federal, veio uma palestra sua e tal, dá uma palestra de graça para estimular outras pessoas a empreenderem. Acho que eu lembro um evento da Rock Content, salvo engano, chamava Rock... Enfim, eu lembro do evento que era gratuito, que eu acho que você fez uma palestra... Que isso me marcou muito. Sim. Teve um negócio Então, desse. Várias pessoas falam, pô, Gustavo, você mudou minha vida. Os caras da ZUP mesmo, né? Pô, eu comecei a empreender depois de ver uma palestra do Gustavo aqui na Federal de Uberlândia. O Túlio da Racun e o André, o Túlio principalmente, que é um dos fundadores da agência que eu tava contando... Ele me chamava no começo, ele era da empresa júnior da USP, me chamava para dar palestra lá, eu já fui em dia que tinha prova, tinha 5 pessoas para ver minha palestra, eu tinha deslocado de ônibus para ir lá para Ribeirão Preto, né, depois São Paulo e tal, para dar palestra, mas... E sem cobrar absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu queria estimular as pessoas, mostrar o que é empreender, falar sobre empreendedorismo, dou palestra para a escola, dou palestra em igreja, sempre com essa pegada, né? Tem o meu lado de palestra onde eu cobro, e aí é um business meu, e geralmente para empresa grande, mas tem o lado que eu sempre fiz, tô falando desde 2004, que eu sempre fiz, que é dar palestra para estimular outras pessoas. E aí... eu escrevi livro, eu tenho minhas redes sociais, né, no LinkedIn, tenho quase 700 mil seguidores lá, tenho muito seguidor, né, no Instagram e tal, que eu falo sobre empreendedorismo e inovação sempre de um jeito simples e leve também, descontraído. Você é influenciador oficial do LinkedIn, não é? Sim, eu sou Como é que surgiu esse convite? Como é que funciona isso daí? Então, legal pra caramba, assim, eu fui da primeira leva, tá? E depois todo ano tem uma outra leva. Todo ano o LinkedIn escolhe, acho que 10 pessoas para serem os que eles chamam de influencer, o IN, né, do LinkedIn. Sim. E aí você ganha um selinho de IN. Tipo nos outros você tem lá o verificado e tal. E são pessoas que têm o perfil que o LinkedIn gosta, né? De ativo na rede, tem conhecimento, tem história, tem alguma coisa para passar. Então, na minha turma, que entrou ali foi a Luiz Helena, do Magazine Luiza, a Viviane Senna, irmã do Ayrton Senna, eu, o Flávio Augusto, o Rony da Reserva. Então, teve alguns que entraram que são pessoas que têm algum conhecimento em áreas diferentes. Tem o Edu Lira do Gerando Falcões, tem uma turma legal. E todo ano eles escolhem ali 10 pessoas. Globalmente tem Bill Gates, tem o Richard Branson, faz parte dessa comunidade do LinkedIn. E é legal que o LinkedIn, ele, igual suas palestras, igual o que você falou que é seu sonho, que é estimular, né, e colocar as pessoas para frente, isso é um conceito talvez da nova educação, né? Muita gente fala que educação nova, horizontal, o professor não é quem ensina, é quem estimula as pessoas a aprender, né? Isso. Você estava falando que seu sonho é esse, então o seu sonho é tentar impactar o máximo de pessoas possíveis.
Através da sua palavra, parece até coisa de pastor isso, né? Então. Usando a mas minha palavra. Mas é isso, e não é para vender curso e tal, mas eu não vendo, até já fiz um curso online e tal, mas a ideia não é essa, assim, a ideia é fazer conteúdo gratuito, tanto que, né, quando me convidaram para vir para cá, poxa, por prazer, né, tá aqui, muito legal, porque eu gosto, fui no Flow, que eu acho que é o maior podcast hoje do Brasil também, para falar para mais gente ver assim, pô, esse menino é da Araguari, esse menino né, tinha família que também, né, meu pai, assim, por mais que ele tenha carreira, ele nunca foi o cara de tecnologia ali que me ajudou a me conectar onde eu precisava conectar, mas é o cara, lógico, sempre me apoiou e tudo mais. Então, o que eu tento passar com as pessoas é esse lado de que dá para fazer. Né? De que não é difícil, não é tão complicado como parece, você não precisa de tanto dinheiro como parece e tal, mas dá para começar, simples, de um jeito simples. Eu errei, eu até peguei mais dinheiro do que eu precisava em vários momentos, e outro dia até fiz um post Pois olha lá, gente, no @Gustavo Caetano no Instagram, ou Gustavo Caetano no LinkedIn, eu fiz um post do cara... Como é a vida de quem recebe dinheiro, né? Aí o cara vai passar a pasta de dente, joga, derrama a pasta de dente, vai pôr suco, derrama o suco e tal. Porque quando você tem muito dinheiro, e eu já fiz captação na Samba já, algumas, e acaba que você se perde naquilo ali. Então hoje o conselho que eu dou nas empresas que eu tô, até que captam dinheiro, é pé no chão. Vamos devagar, não sai gastando, experimenta, testa barato antes de acelerar. Né? Na hora de acelerar, o dinheiro, gente, ele é um combustível. Mas para chegar, né, para você ter o combustível do jeito, para você usar ele do jeito certo, você tem que estar na direção certa no seu carro. Porque não adianta você acelerar o carro, você tem uma curva aqui na sua frente e você não virar. Ou você tem um poste na sua frente ou um muro. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Né? O dinheiro demais também não é garantia de que o negócio vai dar certo. E vários negócios a gente está vendo aí. Captaram muito e não estão conseguindo sair desse lugar. Né? Não, legal que você está falando que a ideia de você participar desses eventos educacionais e transformar a vida das pessoas, na verdade você participa para transformar a vida das pessoas e de fato está conseguindo. Eu aqui, gente, se isso aqui fosse um livro, eu já estaria grifando aqui metade desse podcast aqui. Você falou que você tinha uma história de simplicidade para contar quando a gente estava falando da sua família. Você quer contar a história? História boa. Eu tava... E isso é para inspirar a galera aqui. Eu tive uma vez, eu fui fazer uma mentoria com um cara chamado Satya Nadella. Satya Nadella é o presidente mundial da Microsoft. É o cara que entrou no lugar do Bill Gates, né? Ele é o chefão da Microsoft no mundo. Hein? Indiano. Ele entrou, na verdade, no lugar do Steve Ballmer, né? Que era o outro CEO da Microsoft. E Bill Gates, Steve Ballmer. E agora o Satya Nadella é o chefão da Microsoft no mundo. É o cara que está fazendo a revolução. Desde inteligência artificial até mudou a Microsoft toda para a nuvem, né? Ele fez uma revolução gigante. Logo que ele entrou... Eu consegui, com a Paula Berizia, que era presidente da Microsoft Brasil, de eu fazer uma mentoria com o Satya Nadella e tal. E aí eu fui fazer uma mentoria com o Satya, levei, né, um monte de pergunta para fazer para ele e tudo, e ele fez pergunta durante uns 40 minutos. Mas o que a Microsoft pode fazer pelo Brasil? Como é que a gente pode ajudar nisso? O que a Microsoft em relação aos competidores? Por que a gente está errando? O que a gente acerta? O que você acha que a gente é ruim? O que você acha que a gente é bom e tudo? E eu fiquei lá, né? Nossa, eu vim aqui perguntar pro cara e o cara tá me fazendo pergunta. E aí no final eu fiz uma pergunta que era, pô, você tem algum conselho para me dar como líder, né? Ele tava na capa da Time Magazine como o cara mais poderoso, o líder mais poderoso dos Estados Unidos. E ele falou, Gustavo, você tem 2 tipos de mentalidade. Isso é baseado num livro, e ele é amigo da autora, que é o livro Mindset. E ele fala, você tem 2 tipos de mentalidade. Uma é a mentalidade de que eu já sei tudo, que é a mentalidade fixa, né? Traduzindo assim, que é fixed mindset, é a mentalidade de, cara, o que eu aprendi até aqui é o que eu vou usar pro resto da vida. Tem gente que é assim, o cara não evolui, porque ele acha que ele já sabe tudo. E você tem a outra mentalidade, que é a mentalidade de crescimento, que é a growth mindset, que é eu tô aberto a aprender o tempo inteiro. Que é o que esse cara fez. O cara sentou comigo e ficou me perguntando. Eu sou um moleque do Brasil, cara. O cara mais poderoso do mundo. Você achou que ele ia cruzar os braços e falar, pergunta, vai, fala. Vai lá que eu tenho todas as respostas. E aí, o que foi o grande aprendizado disso?
Ninguém precisa ter todas as respostas. Você pode falar, não sei. Você pode perguntar. Às vezes o cara é diretor de uma empresa e tal. Ele pode perguntar para o estagiário. Antigamente o povo tinha medo de perguntar. Nossa, se eu perguntar, vou parecer que eu não sei. Tudo bem não saber. Né? Mas simplicidade, humildade e aprendizado o tempo inteiro. Sempre se colocar numa posição de eu tenho alguma coisa para aprender. Que legal, legal. Eu ia até... A gente tá chegando ao fim, Gustavo. Infelizmente o papo aqui... Papo bom, cara. O papo aqui, gente, tem o quê? Mas aproximadamente 1 hora que a gente tá aqui conversando e nem parece, porque assim, cada aprendizado, cada frase aqui é capa de livro isso aqui. Isso aqui é loucura. Conversar com o Gustavo Caetano ao vivo é uma aula que eu tô recebendo e você tá aí assistindo... Ver, rever e coloca essa aula aqui na sua cabeça. Aprende alguma coisa, gente. Isso aqui a gente tá para quê? Histórias que transformam, para transformar um pouquinho sua vida e o seu dia a dia. Gustavo, você deu esse recado aí, eu ia te perguntar justamente isso. Eu acho que a vida a gente deixa o legado, né? A gente deixa as nossas histórias, o que a gente construiu, o que a gente ensinou, enfim. Se você pudesse dar um recado para as pessoas do futuro, que você deu um agora, mas você daria um outro recado, o que você falaria para as pessoas daqui a 100 anos vão ler o que você deixou escritinho aqui nesse papel que você está escrevendo aí? O que você gostaria de deixar? Tem uma frase que me permeou a vida inteira e que eu acredito nela demais, que ela diz o seguinte, se houver, ela é uma frase do exército canadense, tá? Se houver disparidade entre o mapa e o terreno, soldado, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Você tem um mapa na sua frente, você tem um plano de negócio na sua frente. E a realidade, acredita na realidade. Não acredita? Eu vejo muito empreendedor falando, eu vou vender só para 1% do mercado. Pô, já vou virar um negócio de não sei quantos milhões. Se eu vender para 1% da China, eu vou virar tanto... Isso é o plano. Mas a realidade é diferente. Então, tudo que você puder fazer, lógico, você tem que ter o plano, tem que ter visão, tem que ter meta, tem que ter onde você quer chegar. Mas tudo que você puder fazer para testar e validar aquela hipótese, faça. Porque senão é só plano. Então, se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. Que isso, gente. Isso aqui tocou meu coração, sério mesmo. É isso, cara. Aqui, sempre. maravilha. A realidade sempre vai vencer. Gustavo, muito obrigado. Obrigado, viu? Foi um prazer, Felipe. Foi legal demais. Prazer todo meu. E você que está assistindo, não deixe de curtir, deixar seu like e se inscrever aqui no nosso canal, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu adorei estar aqui com o Gustavo. Foi um prazer estar aí com você também que assistiu a gente. Então é isso. Histórias que transformam, mais um episódio da Smart Talk. Não deixe também de assistir os últimos episódios. Até a próxima. Tchau, tchau.